Olá, bom dia a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos, né, ao Redemoinho de Saberes. Eu sou Fernando Chagas, eu tenho a pele clara, eu sou branco, eu tenho os cabelos curtos e castanhos, claros, os olhos também são claros. Eu estou vestindo uma blusa cinza que tem flores amarelas e vermelhas. Eu quero saudar a todos que estão nos acompanhando, né, nessa conversa. Essa mesa de hoje, ela chama Interfaces da Narração Oral com Outras Linguagens. E ela está no eixo 2, Diversidade e Práticas Narrativas, que compõe a programação do Redemoinho de Saberes, que é a jornada de pesquisa em narração de histórias, né? Então, eu gostaria muito, né, de saudar todas as pessoas presentes e participantes, né, do evento Redemoinho de Saberes, que é um evento interinstitucional e que acontece de forma online e gratuita e que acolhe artistas, estudantes, professores e pesquisadores que agregam em seus estudos e experiências as múltiplas dimensões vinculadas ao ato de narrar. Então, nós recebemos aqui hoje, com muito carinho, né, uma honra para a gente fazer esse bate-papo com dois grandes narradores, com dois grandes artistas, pesquisadores, educadores dessa oralidade que nos atravessa, né, ao longo da história da humanidade. Temos aqui o Tony Edson e a Beatriz Mirra, não é? E nos acompanhando nesse bate-papo, nós temos o Gustavo Leão, que está fazendo a interpretação em Libras, que nos ajuda a alcançar outras vozes, outros corpos. Então, a gente agradece muito, Gustavo. Obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer ao Instituto Cultural Abra a Palavra, né? A gente está fazendo essa transmissão pelo canal do Instituto e agradecer toda a coordenação geral do Redemoinho de Saberes, que é o Poema, a professora Luciene, e né, por estarem aí organizando todo esse trabalho. Bom, nós temos aqui, como eu falei para você, Beatriz Mirra, que é mineira de Belo Horizonte, atriz e contadora de histórias há 3 décadas. É também musicista, professora e maestrina do Coral dos Desafinados. Mãe de 3 filhos, tem cerca de 15 publicações, entre livros autorais e participações em antologias. Realiza diversos movimentos de incentivo à leitura e à música para todos, do brincar, da sustentabilidade e da pesquisa sobre artes, ciências, terapias alternativas e sustentabilidade. Neste fim de ano está lançando os livros O Céu do Baobá, pela editora Aletria, com uma versão de lenda africana com ilustrações de Gili Seara e Ana Cristina Maciel. E Depois do Sol, que é uma produção independente, né, da própria Beatriz, com ilustrações de Léo Maciel. Do nosso lado aqui temos o Tony Edson, que é sergipano e faz teatro desde os seus 11 anos e é licenciado em artes cênicas pela UDESC, é mestre em literatura brasileira pela UFSC e contador de história há mais de 21 anos. É doutor pelo Programa de Artes Cênicas da UFBA e onde estudou oralidade da tradição mandinga e da África Ocidental. E desde 2013 é professor de encenação e teatro de rua da Escola Técnica da UFAL. E é professor do programa de pós-graduação em Culturas Populares da UFS. E desde 2018 é membro da Associação Cultural Joana Gajuru. Então, gente, deu para saber que nós estamos aí com um encontro assim muito potente com esses dois grandes artistas, esses dois grandes comunicadores, né, que dominam aí tão bem a palavra. Eu queria, então, dando início a essa nossa roda de conversa, esse nosso bate-papo, que vai falar justamente
né, dessas narrativas, dessa oralidade e dessas interfaces de outras linguagens, né, sobretudo na narração de histórias. E aí, eu queria convidar, né, a Beatriz para fazer essa, essa primeira introdução, né, sobre esse processo, né, da narração de história e você, como uma artista múltipla, né, da música, das artes cênicas, do teatro, da literatura, como que esses outros saberes, como que esses outros fundamentos dessas linguagens, que também são narrativas, como que elas atravessam o seu fazer enquanto narradora de histórias. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigado, Fernando. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Tônio. Prazer imenso. Bom dia, Gustavo. Muito obrigada pela tradução. Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos avermelhados até os ombros, visto uma camiseta e um casaquinho vermelho. No meu fundo, eu tenho uma parede de madeira e uma cortina clara. Desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por histórias e muito apaixonada por música. São as melhores lembranças da minha vida. Era o momento em que eu estava interpretando, brincando de teatrinho, ou brincando de roda, cantando, ouvindo histórias e ouvindo música, tocando algum instrumento que às vezes chegava de alguma maneira às minhas mãos. E quando não chegava, eu transformava a cozinha da nossa casa numa bateria. Mas eu penso que nós somos seres integrais, né? Nós somos feitos de música, nós somos feitos, né, de movimentos plásticos, de uma constituição plástica, de palavras. Então, eu não vejo onde que uma coisa começa e a outra termina. Então, essa formação artística mais ampla, eu vejo como, em primeiro lugar, uma formação pessoal, humanística. Eu preciso me tornar um ser humano melhor, até mesmo para poder dar humanidade às histórias que eu narro, né? Quanto mais vivências eu tenho, eu acredito que eu tenho mais a oferecer para as histórias que eu narro. E eu consigo enxergar melhor também a humanidade daquele outro que está narrando essa história comigo, porque a narração de histórias ela é um jogo, né? A gente ontem até foi linda a mesa que eu vi, né? Da Edilda, da professora Edilda, aqui a gente narra com. Então a gente precisa se melhorar enquanto ser humano ou se enxergar como um ser musical, como um ser cênico. E o tempo todo nós falamos com o nosso corpo, com nossos gestos. Quando nós estamos narrando histórias, nós estamos trabalhando com um conjunto de símbolos, né? A cor da minha roupa conta e conta algo, né? O meu gesto, se eu faço isso, ou se eu faço isso, se eu faço isso, se eu faço isso, eu posso usar o mesmo gesto com vários gestos com uma única palavra, mas cada ele vai ter um símbolo, cada um deles vai ter uma leitura de quem está narrando comigo. Então, essa questão cênica, a gente precisa se dar conta dela, que o meu corpo fala o tempo todo, o corpo do outro fala o tempo todo. E o meu corpo é musical, a palavra em si é musical. Né? Nós temos aqui um sergipano, uma mineira, um carioca que é gaúcho, que é mineiro, e cada um com seu sotaque, cada um com uma musicalidade na sua palavra. Então, eu acho que essa questão passa primeiro pela nossa formação profunda e claro que ela vai chegar na nossa performance, né? Nessa tomada de consciência de que eu carrego tudo isso em mim. E é muito necessário que a gente se compreenda, que a gente se perceba, para que a gente seja livre, né? Porque a narrativa, a narração oral de histórias,
ela é um exercício artístico de muita liberdade, porque ela pressupõe a espontaneidade, né? Quando eu estou contando histórias, eu não sou uma personagem, eu sou a Beatriz. Desse jeito que vocês estão me vendo. Eu conto história, eu estou em casa, né? Hoje literalmente em casa, e para que eu consiga que o outro conte histórias comigo, ele tem que confiar em mim, então ele tem que saber quem eu sou, né? Eu tenho que ter essa entrega, essa espontaneidade. E claro que eu vou passar por todos os personagens, pelos ambientes, eu vou construir nessa composição desses personagens, desses ambientes, desses espaços, desse tempo da história, desse lugar até dos encantados da história. Mas eu tenho uma narradora que ela é espontânea, para que o outro também seja espontâneo, se entregue a mim e juntos a gente consiga construir essa narrativa. E como nós somos feitos de música, e como a nossa palavra em si já é musical, como nossos gestos, nosso corpo, ele tem todo o movimento plástico, a palavra também é plástica. A palavra tem uma forma, né? E o som tem uma forma visual, vamos dizer assim. A gente consegue, a gente precisa, eu penso, né, que mais, por que não mais, né? Para que ser menos, a gente pode ser mais, a gente pode ser tudo. A narrativa, a narração oral de histórias, a história, ela trabalha com todo o ser humano, com tudo que nós somos, com os nossos outros que nós carregamos, com aqueles que vieram antes, com os outros espaços. Nós trazemos para o aqui e para o agora todos os tempos, todos os espaços, todas as pessoas, todos os personagens, né? E que carregam em si a musicalidade, e que carregam em si essa plástica. Então, eu acredito, assim, além dessa minha vivência musical, dessa minha formação musical, e para além da minha formação teatral, eu preciso dar vida integral a cada uma dessas personagens, a cada um desses tempos, a cada um desses espaços. E isso se dá realmente, né, trazendo esses elementos. E a gente fala trazendo esses elementos, mas que, na verdade, estão dentro da narrativa, estão dentro das histórias. Acho que esse processo da construção de uma narrativa, de uma história, se passa pelo mergulho nela, né, de querer escutar o que a história tem dentro dela. Então, quando eu escuto uma história, eu escuto os sons dela, eu escuto as paisagens sonoras dela, eu enxergo as paisagens visuais que ela carrega, eu sinto os cheiros dela, né? Eu sinto os sabores, eu sinto as texturas, eu sinto se ela é seca, se ela é molhada, ou no momento em que ela é seca, no momento que ela é molhada, né? No momento em que ela pega fogo, no momento em que ela é água, no momento que ela evapora, né? No momento que ela é terra. A gente precisa perceber esses elementos da história. Quando a gente percebe esses elementos da história, a gente chega na musicalidade dela. A gente chega na forma dela. Ou a gente propõe uma musicalidade para ela, com ela, né? E isso também com a pessoa que está nos acompanhando, nosso companheiro de viagem, que é aquela pessoa que, entre aspas, escuta a história, mas que eu sempre chamei de companheiro, né? Aquela pessoa que está contando comigo, porque ela também é carregada com as histórias dela, né? Com a musicalidade dela, com a forma dela, sabe? Com os elementos dela. E eu, pelo menos, quando eu conto história, eu, de alguma maneira,
né? Eu consigo colocar essa pessoa dentro de mim, ainda que seja uma ou mil. Eu coloco dentro de mim para poder devolver em forma de palavra, em forma de narrativa. Mas para eu conseguir fazer isso também, é claro que eu tenho as minhas ferramentas técnicas, né? Que eu ganhei muito, que eu busquei, que eu continuo buscando diariamente no teatro, na música, no meu trabalho de corpo, no meu trabalho de voz, nas minhas leituras e principalmente nos meus encontros com outras pessoas, com outros seres, com as árvores, enfim, né, nesse momento de união. Eu falo muito que o contador de histórias conta com a história. O contador de histórias conta com os outros contadores de histórias que vieram antes dele, que estão aqui com ele e que virão após, né? O contador de histórias conta com esses companheiros de viagem. O contador de histórias conta com os personagens delas, com os cenários, com os tempos delas. O contador de histórias conta com, né, o tempo todo. Ô Beatriz, é muito assim, incrível te ouvir falar, porque a gente percebe essa integralidade, né, do narrador de história, né, ou também essa integração que se faz na narração de história, nas narrativas, né, através dessas diversas linguagens, né? Então, isso está muito presente aí na sua fala, no seu corpo, o quanto que isso reverbera, né, nesse fazer narrativo. E aí, assim, tenho aqui umas questões para jogar para vocês, mas eu vou convidar o Tony para ele fazer também essa primeira fala, né, dentro do nosso tema, sobre essas interfaces, né, das narrativas, né, de outras linguagens artísticas na narração oral, nas histórias. E aí, Tony, eu queria que você, né, falasse para a gente agora, né, nessa abertura dessa sua primeira fala, né, como que é essa experiência, né, de um artista múltiplo, né, das artes cênicas, como que você transita também. Eu sei que você é uma pessoa, né, muito musical, assim como a Beatriz, como que você percebe, né, essas linguagens, como é que elas interagem, como que é isso no seu dia a dia. E aí depois a gente vem para algumas perguntas aqui, né? E novamente queria agradecer, né, aos nossos ouvintes, né, o pessoal que está no chat aí conversando com a gente. Bom dia, Tony, seja muito bem-vindo. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Acabei de ver uma mensagem da Kewa Poema, isso também me dá muito mais alegria. Eu sou um homem negro, com um cavanhaque relativamente longo, bigode, costeletas por fazer, cabelo trançado, estou usando uma bata africana em tons de azul, lilás e vinho, com folhas gravadas no tecido. Atrás de mim uma parede branca e uma prateleira com alguns livros infantis, infantos-juvenis e de contação de histórias. É uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer a organização do Redemoinho de Saberes, ao Abra Palavra, esse espaço que também nos acolhe. Eu vou falar, mas eu vou começar cantando, porque senão não sou eu. Eu estou um pouco nervoso, como sempre, para as lives, mas vamos que vamos. Quando o galo canta madrugada, o Irapuru já está cansado, antecedendo a revoada. Quando dava caça o gão seu leite, Curupira ao seu deleite dá uma boa gargalhada. Quando desabrocha a bela flor, Caipora crê que o amor fez cumprir sua jornada. Quando o rio se encontra em cheia, ouve-se o canto sereia da Iara apaixonada.
E não se sabe onde começa esse dia, se no sol que irradia ou na luz que antecedeu. E não se sabe o limite da fantasia, se nesse canto soprado, nesse olhar tão doce teu. É que essa vida na fazenda é muita lenda pra contar. Não há quem compre nem quem venda a magia desse lugar. É que essa vida na fazenda é muita lenda para contar. Não há quem compre nem quem venda a magia desse lugar. Essa canção é de um espetáculo, um texto dramatúrgico que eu escrevi há mais de 10 anos, chamado Mitos Revirados, inicialmente. Depois se transformou em Agora Pia, ou de como Inhobindô conseguiu expulsar o famigerado Bill Gaveta da Fazenda do Rio das Almas. Mas Agora Pia foi o nome da montagem que ficou mais conhecido. Eu venho do teatro, eu conto histórias há cerca de 20 anos, como o Fernando chegou um pouco mais. Mas eu faço teatro desde criança. E para mim, quando eu descubro a contação de histórias, final da década de 90, essas atividades se tornam complementares, literalmente. Né? Em 2003 foi lançado um livro em Santa Catarina e tem um curto diferenciando contação de histórias e teatro. É um texto extremamente didático, um livro chamado Baú de Histórias. Mas eu concordo, e usei esse texto muitas vezes. Ela coloca os lugares que está a contação, onde é que está o teatro. Só que para mim isso sempre esteve muito amalgamado. Né? Eu acho que para os espetáculos baseados em textos dramáticos, a contação de histórias me ajuda muito. Da mesma forma que quando paro para contar histórias, os recursos do teatro também são utilizados. Então eu gosto de pensar que realmente acho que a Beatriz falou um pouco sobre essa questão da integralidade, essa questão de que há uma comunicação em todas essas formas de arte. Eu acredito bastante nisso. Acho que essa divisão em caixinhas, essa divisão diminui um pouco o poder e a potência que as linguagens artísticas têm juntas. Né? O meu primeiro trabalho, Afrocontos, Afrocantos, é engraçado porque realmente foi um trabalho dirigido por uma atriz, diretora de teatro. A gente fez muitos jogos teatrais, a gente estava buscando, né, um lugar, mas o espetáculo acabou sendo uma grande partitura. Eu passava de uma imagem para outra com muita técnica, com muito apuro, né? E todo o lugar, os espaços de contação de histórias que eu passava, as pessoas falavam: não, mas você é um grande ator. Mas não era isso que eu queria escutar. Na verdade, eu queria escutar só que eu era um ator. E eu percebi que o espetáculo tinha um apuro técnico tão grande, que muitas vezes eu, Tony Edson, não estava ali. Estava a técnica que eu tinha do meu repertório. Isso era nítido. Mas eu não estava sendo espontâneo. Né? E eu lembro quando eu estava em Concórdia, o comentário da Ângela, uma grande contadora, falou: nossa, você estudou Grotowski. Eu falei: tá, eu estudei Grotowski, mas eu nunca pensei no Grotowski para montar o espetáculo. Só que o espetáculo, como eu falei, estava muito amarradinho uma coisa com a outra. E aí, no segundo espetáculo, eu falei: não, eu vou fazer um trabalho que eu possa conversar mais com as pessoas, que eu possa ser muito mais espontâneo, que eu possa ficar mais à vontade. E aí surgiu o Eurobá, que eu conto história de orixá, e realmente é um espetáculo completamente solto, porque eu tenho 18 histórias, mas eu só conto 9. E aí a plateia escolhe a ordem das histórias. Eu começo a brincar com esses artefatos. Eu tenho alguns bordados, e aí falando, por exemplo, começando a entrar em outras linguagens artísticas também. Né? Eu tenho alguns bordados com imagem de orixá, e eu falo: meu destino, convido o seu a escolher o nosso. E a pessoa escolhe um bolso, escolhe um bordado, e o bordado que sair é a história que eu conto. Eu tenho dados com imagens de orixás, e esses dados não se revelam mistérios. No jogo se descobrem segredos. E agora o nosso destino está entre os seus dedos. Igor, eu percebi que eu estava falando muito rápido.
Eu vou tentar falar mais devagar também, tá? Para ajudar, e muito obrigado por estar aqui conosco. Mas daí eu começo, na verdade, a entender melhor esses lugares. Ação e teatro, volto a dizer, para mim são complementares, mas existem especificidades, né? Essa canção que eu comecei agora, ela é de um espetáculo cujos personagens eram Saci, Curupira, Caipora, Iara, né? E eu queria mostrar um pouquinho algumas imagens desse trabalho, porque houve processos. Primeiro, um estudo desses contos, um estudo dessas personagens, colocadas numa situação que não é exatamente a situação, uma história do Saci, mas colocar o Saci em relação. Essa foi uma primeira busca. E depois dessa busca, deixa eu só chegar aqui a imagem, que aí eu complemento falando. Pode passar para o segundo, por favor, Lucas? Depois dessa busca, depois de entender essas personagens, depois de escrever esse texto dramático, houve um trabalho do Fernando Lindotti, que foi pintar, foi desenhar esses bonecos, né? Foi desenhar essas entidades, né? E como é que a gente, depois desses desenhos, ia transformar isso em bonecos. E aí vamos passar para o próximo. Depois disso, depois das ideias prontas, a gente foi para a confecção dos bonecos. Ela foi guiada, essas fotos são do Chan, como está aí, mas os bonecos, a construção foi guiada pelo Paulo Nazareno, do Rio Grande do Sul, né? Então ele pegou os desenhos do Fernando Lindotti e começou a ver como é que a gente consegue fazer isso numa técnica de manipulação à vista de teatro de bonecos. Então aí a gente tem a Caipora na primeira foto. Essa foto era uma planta, né? Na verdade foi a concepção do Fernando dentro da história. O Curupira sentado numa pedra com seus pés para trás, o Saci, e no último quadro um boneco inspirado no meu avô, que foi a primeira pessoa que eu ouvi contando histórias. Eu não ouvi muito quando era criança, mas quando eu saio de Sergipe para Santa Catarina e eu volto para Sergipe, eu pedi para meu avô me contar histórias e fiquei deslumbrado. Infelizmente, isso só aconteceu uma vez, porque depois ele já não estava mais entre nós. Mas nesse espetáculo também eu faço uma homenagem a ele, que na verdade é uma reminiscência da oralidade que me toca muito forte. Vamos passar para o próximo? Próximo. E aí, volta um pouquinho, só as fotos da Camila Ribeiro, o slide anterior. Por favor. E aqui só, na verdade, para vocês verem os bonecos em relação também, né? A Caipora, ela chega em cima de um porco do mato, que está aqui na foto de baixo. Essas são fotos da Camila Ribeiro. A Yara conversando com o Saci. O Saci, na verdade, ele transita por as personagens da história, né? E aí, como trazer essa questão da molecagem, essa questão do pedir licença para entrar na mata, com essas personagens também em relação, né? Com a relação da Yara, com a sua voz e seu canto majestoso, né? Então, tudo isso a gente tento trazer, né? Nesse espetáculo eu escrevi o texto e dirigi junto com a Denise Bendiner, que dirigiu meus 2 primeiros espetáculos, o Afrocontos, que eu falei para vocês, e o Eurobá. A gente teve um financiamento do extinto Miriam Muniz para poder desenvolver esse trabalho. E aí, além disso, há um outro cruzamento. Então tá, estudo das personagens, esses personagens transformados em desenhos, esses desenhos transformados em bonecos, e posteriormente também esses bonecos e esses personagens transformados em música, que é o que eu queria mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos passar? O espetáculo foi escrito inicialmente por um grupo de Criciúma chamado Cirquinho do Revirado. Eles montaram como Mitos Revirados e depois eu montei como Agora Pia. Daí essa é a canção feita em homenagem ao Curupira. Será que a gente consegue soltar o som? Eu paro de falar um pouquinho e a gente escuta a voz da Ionara
Eu costumo dizer, não, com certeza. Berro tão mugido, latido, na toca pelo embrutecido, chifre na taboca, sabe que o sabre sabe o que faz. Solta a revolta dos animais, curupira, carapurapirá, sua espora que não quer mais parar. Curupira, carapurapirá, sua espora que não quer mais parar. Defensor das matas, moitas, matagais, que encara a figura que estraga e desfaz, sabe que o sabre sabe o que faz. Solta a revolta dos animais, curupira, carapurapirá, sua espora que não quer mais parar. Curupira, carapurapirá, sua espora que não quer mais parar. Essa é uma das canções. Tem mais uma, e aí daqui a pouco eu estou terminando para a gente abrir para perguntas. Vamos passar para a próxima, por favor. O saciar, isso. Uma mente, um pé, um mito, uma fé, uma missão de muito amor. Um marco, uma lenda na mata ou fazenda, estou contigo aonde for. Pula, moleque, seu cabelo sarará, desaparece, aparece outro lugar. Pula dali, afastando todo mal. Pula, saci, saciando o nosso bom astral. Negro, molecote, prego sem capote, com a esperança na cacimba. Faz do mundo um dengo mais que um mamulengo, é do povo sua tarimba. Pula, moleque, seu cabelo sarará, desaparece, aparece outro lugar. Pula dali, afastando todo mal. Pula, saci, saciando o nosso bom astral. Bacana. Espero que vocês tenham gostado também. Eu adoro. Mas, e aí, só pontuar algumas coisas, né? Eu dirigi algumas contadoras de histórias, algumas que já vinham também do teatro, no caso da Josina Costa, por exemplo, e o grupo ETASAN. A gente montou trabalhos com contação de histórias com os africanos juntos, mas eu também dirigi pessoas que vêm da contação, e eu digo, contadores não precisam fazer teatro. Da mesma forma que... Só que eu acho que a atriz é melhor que contem histórias. Eu só recomendo, mas também não é uma questão necessária, né? Mas eu dirigi a Queu, a Poema, tive orgulho de fazer um trabalho com ela, o Ziriziri, e também a Fabrícia Brito, que vem da contação de história. Nunca fizeram teatro. Só que nesse processo, nesse nosso encontro, eu propus alguns exercícios teatrais. Eu propus alguns exercícios que vêm do meu arcabouço teatral e alguns que vêm do meu arcabouço de formação, formando contadores de histórias, né? Acho eu que o encontro foi muito feliz. Acho que o encontro foi muito tranquilo e próspero. E eu vou parar de falar daqui a pouco e a gente pode conversar, mas falar só duas coisinhas, assim. Eu tenho, nos trabalhos que eu faço, flertado muito, seja com circo, contando histórias em perna de pau, seja com o teatro de objetos, manipulando, transformo tecido em animais, da chuva vira um violão, então brincando um pouco com essas significações. E tem uma coisa que me chama muita atenção, principalmente aqui no Nordeste também, por onde passa você encontra nas feiras de artesanato a cultura popular. Esse pequeno boneco, esse pequeno artefato, ele é do Piauí. Essas duas aqui são a mesma personagem. E quando eu fui
para Teresina, eu via em vários lugares essa personagem. E aí eu fui perguntar o que era, afinal, o que encantava ali, o que estava aquela personagem. E eu descobri uma história que eu acho que é uma história muito bacana, mas com várias coisas a se pensar, porque ela tem um requinte de crueldade que é bem grande, que é a história do Cabeça de Cuia. Quem me contou na época, né, foi o Arimatea Bispo. Eu não vou contar a história agora, mas vocês podem pesquisar e ela está disponível também. Mas eu estou querendo falar sobre isso porque, como também, e aí, seja nos desenhos do Fernando Lindotti, seja nos bordados da Dona de Artesanato de Santa Catarina, que ela fez bordados de orixás, como as artes visuais também vão extrair das narrativas orais fontes inesgotáveis também para propagar essas histórias, né? Quando você chega no Nordeste, vê, por exemplo, as carrancas do Rio São Francisco, hoje representadas, né? Para quem daqui, conhece um pouco mais, sabe que isso esteve na proa dos navios para proteger contra os maus espíritos. Mas hoje é um símbolo de proteção e puxa muitas histórias, com toda certeza. Então, eu acredito numa arte múltipla. Eu acredito, na verdade, que a gente precise, como a Beatriz bem falou, para fortalecer a nossa humanidade, poder mergulhar em outros aspectos artísticos, e com certeza a contação de histórias é um dos caminhos para unir muitas dessas linguagens. Eu paro por enquanto. Ô, Tony. Ô, Tony, muito bacana sua introdução, essa primeira fala, teu canto, teu trabalho. Fica muito claro o quanto você mescla essas linguagens artísticas, né, no teu fazer quanto narrador. Né, a literatura, a poesia, a música, o teatro animado, né, os personagens animados, isso está muito presente. Aqui, e aí é uma questão que eu quero deixar para vocês dois. No Instituto Abra Palavra, a gente está há muito tempo tentando compreender, né, se a narração de história, se a narração oral, ela se comporta como uma linguagem artística independente, né, com seus fundamentos próprios, com a sua organização enquanto fenômeno, né, assim como o teatro é um fenômeno, a música é um fenômeno, a dança, né, as artes plásticas, as artes visuais. Será que a narração de história ela também se comporta, né, enquanto uma linguagem artística, né, ou seja, um conjunto de códigos e signos, né, que comunicam, né, e que expressam, né, as vontades, as ideias humanas, e ao mesmo tempo enquanto arte, porque ela expressa o ideal, porque ela leva para um lado da contemplação, da análise da forma, do belo. Vocês compreendem que a narração de história, por mais que ela consiga dialogar com todas essas linguagens que podem potencializar a narração, vocês acreditam na narração enquanto uma linguagem artística autônoma, que tem o seu espaço, que pode ser compreendido como uma arte específica, assim como tem o teatro e o ator, tem o musicista, tem o cantor, né? Nós temos os narradores de história, né, com toda a sua potência enquanto pessoas que, né, dominam ali uma linguagem artística. Como é que é isso para vocês? Para mim, você quer falar primeiro, Tony? Desculpa. Pode responder, para mim, por favor, é uma Beatriz. arte. Tony, só um minutinho. Aqui, eu quero aquela música primeiro que você cantou, tá? Eu sou maestrina de um coral. Essa música é a cara do nosso coral dos Desafinados. Pelo amor de Deus, depois você passa. Depois você me permite que a gente canta essa música aí. Linda, linda. Eu adorei ver seu trabalho. Bom, respondendo a pergunta, né? Sim, eu acredito que... eu penso que a narração de histórias ela é uma arte genuína, ela tem as suas características próprias, assim como o teatro tem, né? Ela está muito... né? É um fio assim, tênue que separa ela da música, do teatro, principalmente do teatro. Acho que até tem muita gente que faz teatro achando que está contando história, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer um teatro, eu também vim do teatro, me formei em teatro, né?
Depois eu me formei em música, mas antes de fazer música, faculdade de música, eu já tinha sido formada, né, numa escola de teatro e eu já estava contando histórias. Então, mas enfim, o teatro ele traz uma história, ele traz um enredo, né? Assim como as histórias trazem. Só que o ator ele vivifica a história, ele traz a história ali presente para o outro assistir, mesmo que o outro, né, mesmo que seja um teatro interativo e tudo mais. Mas ele expõe muito mais os personagens. O ator, geralmente, ele constrói os personagens, ele vivifica os personagens, ele traz diante dos olhos, dos ouvidos das pessoas, né, da plateia, tudo aquilo que ele pensou. E é extremamente complexo. A narração de histórias, ela fala de um lugar que aconteceu, então ela não está vivificando, né? Ela traz a pessoa para o momento presente. Mas essa cena, ela acontece na imaginação. Ela acontece na imaginação do contador de histórias e ela acontece na imaginação de quem está ouvindo, né? Do seu companheiro, que está contando história com ele, né? Tanto que, se eu falo assim, era uma vez um cavalo, cada um vai imaginar o seu cavalo do seu jeito, com a sua cor, né? A não ser que eu fale, era um cavalo de cor tal, que estava, né? Que tinha uma crina X, que tinha um rabo Y, né? Mas que tinha um tamanho tal. Mas a pessoa imagina o seu cavalo, ela imagina a sua princesa, ela imagina a sua bruxa, né? Se essa bruxa tem dedos longos, se essa bruxa, né, tem muitos dedos, se essa bruxa ela nem enxerga o tamanho do dedo dela, né? Cada um tem a sua forma de imaginar. Isso acho que já é uma primeira questão que é da narrativa. E a narrativa, assim, eu tenho para mim que ela é muito livre, né? Essa coisa até quando a gente é espontâneo, ou seja, quando eu sou eu, ninguém vai contar a história comigo. Porque se cada um for espontâneo, nós temos N contadores de histórias, contadoras de histórias únicos, né? E a gente tem uma liberdade que eu vejo que o teatro não tem tanto, mesmo porque o teatro, não desmerecendo, nada disso, é porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O teatro é muito complexo. Eu até posso trabalhar dentro de um esquete, como a comédia dell'arte, que eu trabalho com improviso, mas eu tenho um roteiro muito estabelecido. E se eu não faço esse teatro sozinho, normalmente a maioria das pessoas, né, elas fazem teatro em grupo, existe um roteiro que precisa ser cumprido, né? E é muito ensaio, é muito trabalho para se chegar ali. É trabalhoso contar história? Mas eu posso me dar a liberdade, na hora que eu estou contando, de, por exemplo, contar uma mesma história que eu conto em 20 minutos, eu conto em 5. Eu posso adaptar. Eu posso adaptar o meu trabalho para aquela plateia que está ali em frente, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um espetáculo que era o Minas de Histórias. Foi quando a Biblioteca Infanto-Juvenil da Biblioteca Pública de Minas Gerais fez 50 anos. Me convidaram para fazer um espetáculo. Eu resolvi fazer um espetáculo de autores, 100% autoral e de autores mineiros. Então, todos os contos eram de autores vivos e os poemas que costuravam os contos eram de autores que já tinham se encantado, né? E o primeiro poema era o poema de Drummond. E eu fiz isso para criança. Mas é claro que eu fiz assim uma pesquisa, uma leitura, amarrei como se fosse uma grande história. Todas as histórias, os poemas estavam absolutamente amarrados um no outro, sabe? Mas era para uma criança, assim, que eu pensei de 7 anos, de 8 anos. E eu levei esse espetáculo para o Salão do Livro de Patinga, inclusive com o Lucas Teles. O Lucas Teles que me acompanhava ao violão. A gente fez uma partitura do espetáculo com o Lucas tocando violão, era o único som que entrava além da voz, né? A gente pode até falar sobre isso, essa questão da trilha sonora, né, nas histórias. Mas, então, eu tinha um espetáculo vendido, eu tinha que contar aquelas histórias, aqueles poemas, com aquelas músicas,
muito ensaiado com o Lucas, muito bem trabalhado com o Lucas, mas quando eu vi a plateia, não era uma plateia de 7, 8, 9 anos, era uma plateia de 2, 3 anos de idade. Eu falei, Santa Maria Eterna, e agora o que eu vou fazer com esses meninos, né? Contar Drummond para menina de 2, 3 anos de idade, né? Sem sair do texto, sem sair do roteiro. Né? Aí eu falei, meu pai montava cavalo e ia para o campo. E aí, a minha narrativa de Drummond não perdeu uma palavra. Eu não troquei um sujeito com predicado. Mas o poema virou outro. Então, eu acredito que nós, contadores de histórias, também temos essa liberdade que um músico numa orquestra ou numa banda muitas vezes não tem. Que o ator do teatro não tem. Essa questão, né, de vivificar, de falar de algo que aconteceu e de levar a cena para acontecer dentro da cabeça de cada pessoa que está ouvindo. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, são muitos espetáculos que um companheiro, né, que uma narração de histórias oral, ela provoca. Porque cada pessoa vai assistir ao seu modo. Ainda que o contador de histórias traga, né, elementos de tantas artes aí, né, ao longo da sua narrativa. Ela é absolutamente genuína. Beatriz, é importante você falar porque vai trazendo para a gente, né, reflexões sobre quais são os elementos, fundamentos, né, o que transita nesse fenômeno, né, da narração de história. E aí, Tony, eu queria que você pudesse complementar ou falar ainda dentro desse tema, né, se a narração enquanto linguagem artística, mas eu já queria deixar uma pergunta para você, sobre que o William fez aqui no chat, ele perguntando sobre quais foram as dificuldades, né? Aí já pensando um pouco do nosso momento atual, as dificuldades, né, que foram para o narrador de histórias durante a pandemia, né? Como que foi, né, ser narrador de história durante a pandemia, né? Essas transformações todas que ocorreram. Aí também fica essa pergunta e depois eu trago mais algumas outras questões. Perfeito, muito bom te ouvir, Beatriz, inclusive a melodia da sua voz e como você a conduz. Eu concordo, né, com a contação de histórias é uma linguagem artística específica, genuína, com toda certeza. Ela tem suas especificidades. O que eu digo é que os diálogos precisam ser mais provocados. Mas dentro da contação de histórias, como a Beatriz bem disse, a figura da narradora, do narrador, não pode deixar de existir. Parafraseando o que ela fala, né? O ator ele vai viver uma personagem, trazer o suspiro, o tempo, e eu acho que na contação de histórias a gente sugere personagens. A gente vai trazer, às vezes, uma postura, um olhar que vai mudar a relação de quem está fechando a história do outro lado. Estudando contação de histórias, tradição oral mandinga, e também nas várias conversas e trabalhos com aqui o poema, a gente entende que a plateia acaba sendo interlocutores, né? François Mozibamba vai falar disso também, o Hassan Koyate vai falar disso também. Então, a gente conta, mas a história vai se fechar na cabeça das pessoas. As pessoas vão imaginar. Eu falei para vocês sobre um espetáculo, eu falei muito brevemente, que eu utilizo tecidos para simbolizar animais. Então, eu falo que um pano roxo é um elefante. Só que esse elefante vai se fechar na cabeça da criança, ou do adolescente, do adulto que esteja escutando, né? Então, é uma construção propositiva para buscar essas pessoas. Aí o François, inclusive, falou para Keu, que eu já escutei ele falar outras vezes também. Dentro desse processo de contação de histórias, existe quem conta, existe quem escuta. E quem escuta é muito mais importante do que a pessoa que conta.
A gente lança os nossos pensamentos e a gente pode ter tantas versões da história quantos forem as pessoas que estiverem escutando. Porque elas vão reconstruir, elas vão fechar os elos dessa história nas suas cabeças, nas suas mentalidades, e isso com total liberdade. Essa questão da contação de histórias, da gente poder perceber. Vou contar uma história breve. Eu fazia parte de um projeto chamado Mitos e Lendas. Era um projeto do SESC, e eu estava em Santa Catarina. E a gente recebia grupos de 25 pessoas para contar histórias sobre Curupira, Caipora, enfim. E aí, dentro de uma instalação. Um desses grupos tinha cerca de 25 pessoas, mas eram 25 pessoas do terceiro ano, na época do segundo grau. E eu falei, caramba, eu vou pegar esses adolescentes que já têm vários pensamentos, os seus hormônios trabalhando bem. E aí eu estava de costas para eles para contar a história do Irapuru, né? Eles entraram, se acomodaram, e aí eu começo. O Irapuru! O Irapuru! E quando eu viro, eram crianças de 3, 4 anos, com os olhos assim, quase chorando. Ninguém avisou pra gente que trocaram a plateia no meio do caminho, né? Tipo, as crianças chegaram, os adolescentes deixaram, elas passaram na frente, então daí tava lá e as crianças quase chorando, assim. E aí, na verdade, a música que vem depois é muito mais doce. O Irapuru, camarada, teu canto salva a jornada. E aí eu tive que transformar, mas eu tive que fazer isso na hora. Não teve muito tempo. Eu ia contar a história num outro aspecto, tentando dar para a história do Irapuru uma forma de comunicação que talvez tocasse os adolescentes um pouco mais e que eles não se achassem infantilizados, porque normalmente isso pode acontecer, né? Eu acredito que histórias é para todas as idades, eu, inclusive prefiro contar para pessoas mais velhas, mas houve um choque nessa hora, né? E que bom que a gente pode voltar, que bom que a gente pode repensar e com o repertório se reconstruir, né, dentro desse trabalho. Quando a Beatriz começou a falar sobre essa questão de pessoas fazendo teatro achando que estão narrando, era o que acontecia comigo no Afrocontos. Eu tinha contos africanos ali, né? Só que eu estava fazendo teatro, né? Muitas vezes eu entrava em conflito mesmo. Será que eu escrevo no festival como monólogo ou como contação de histórias? Mas existem essas especificidades, né? Com toda certeza, e uma linguagem muito potente. Exatamente, eu acho que do mesmo jeito que o teatro, essa linguagem é potente pela possibilidade de permitir essas confluências, entende? Mas, enfim, a figura do narrador nunca pode deixar de existir, e essa questão de uma espontaneidade, de uma conversa, né? Um projeto que a Drica, meu Deus, Ana Luísa, a que eu e eu fizemos, chama Cheganças, reinventando a roda com histórias diamantinas. Às vezes aqui eu brincava comigo, né? A gente ficava entrevistando um contador de histórias durante algumas horas, e aí depois ela falava, vai, conta aquela história que ele contou de novo, e aí eu começava a contar, e tipo, uma história que eu havia escutado há alguns minutos, já estava comigo, e já estava no meu linguajar, né? E é muito bacana ir percebendo esses movimentos, né? Esse movimento que é um movimento da espontaneidade. Dá trabalho contar histórias, com toda certeza, mas eu acho que tem uma diferença. Eu acho que eu ensaio bastante, porque eu já venho do teatro, mas os ensaios são mais fluidos, né? Não tem essa questão de pensar o tempo inteiro onde é que está a mão, o joelho e o quadril da personagem, né? Aí eu estou narrando e muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu nem uso elementos. Eu falei de alguns espetáculos. O Afrocontos não tem nada, né? Mas tem a técnica de passar de uma imagem para outra a partir de uma partitura. O Eurobá tem os dados, tem os bordados, que eles são colocados, mas na hora que eu estou contando a história, todas as imagens são construídas na cabeça das pessoas. Então, essas são algumas especificidades, há outras também, mas que eu gostaria de pontuar. E essa questão do como as dificuldades de sobreviver na pandemia. Quando eu li a pergunta do William, que vocês colocaram aqui também, meu olho começou a encher d'água de novo, né? Está sendo muito difícil.
Acho que eu passei mais de 1 ano e meio sem ver gente. Acho que fiz uma apresentação, na verdade, no dia 20 de novembro, do ano passado, né? Foram alguns meses, uma apresentação presencial, né? Eu participei de um festival na Colômbia, só que virtualmente. E fazer dentro de casa é muito difícil, porque eu acho que uma das coisas também muito importante na contação de histórias é essa possibilidade da gente trocar os olhares, da gente se olhar no olho, né? E é difícil olhar para uma tela, né? Eu sou professor e também tenho muita dificuldade. Ministrei uma disciplina chamada Narrativas na Tela, porque era o que a gente podia fazer. Então eu estava trabalhando com princípios da contação de histórias através do campo virtual. Foi extremamente difícil, né? As pessoas às vezes não abriam as câmeras, e isso ninguém é obrigado. E aí eu vi os trabalhos através de vídeos, ou algumas pessoas que podiam abrir a câmera durante a aula. Mas foi doloroso, foi complicado. Em alguns momentos eu tive muito medo, ainda tem um pouco, de que as pessoas acreditem que esse é o caminho, de que as pessoas deixem de ir assistir uma contação de histórias presencial ou assistir um espetáculo de teatro, né? Então, agora as coisas estão começando a voltar, ainda de uma forma um pouco incipiente, mas a gente já está conseguindo atingir outros públicos. Esse mês de novembro eu tenho uma série de apresentações, né, e presenciais, voltando a ver pessoas, né? Então, inclusive estreia de espetáculos de rua também. Mas eu quase surtei. Só que é isso, acho que, como eu costumo dizer, uma outra coisa também, que eu acho que tem uma questão que a contação de histórias nos traz. Muitas vezes essas histórias são muito maiores que nós. Eu estou falando de histórias de tradição oral, que às vezes atravessaram séculos, que às vezes foram contadas de geração em geração, seja em África, seja pelos povos pindorâmicos no Brasil, mas essas histórias são muito maiores que nós. Então a gente precisa entender que nós somos uma ponte para essas histórias continuarem sendo transmitidas. E, nesse sentido, isso me ajudou bastante, né? O que eu estou carregando? Né? Quando, na música do Saci, uma missão de muito amor. Eu acho que é um pouco isso. Então, entender que essas histórias são maiores, elas me seguram, me elevam, me fazem voar, me fazem sonhar, para que outras pessoas sonhem também. Eu acho que isso me segurou bastante. Eu só queria deixar uma coisinha bem rapidinho aqui, para não me estender muito também, mas é mais para o pessoal do teatro do que para o pessoal da contação de histórias, que talvez seja o maior público que a gente tem agora. Mas eu acho que a gente precisa pensar no que teatro que se faz. Eu concordo, Beatriz, com o que você falou, mas o que eu tento trabalhar, por exemplo, com teatro de rua, você sabe, às vezes pode entrar um cachorro, pode entrar um bêbado, pode entrar uma criança, e toda essa construção, elaboração complexa precisa ser simplificada para dialogar com essas interferências, né? E é isso, eu venho do teatro, mas eu venho do teatro de rua. Então, eu tento deixar as coisas mais simples, né? Inclusive para os estudantes e para mim, que faço teatro de rua também. Porque você falou um detalhe extremamente importante. Você pode fazer uma apresentação de comédia dell'arte com improviso, mas mesmo assim existe um roteiro a ser seguido, né? Concordo, isso é fantástico. Mas por que esse roteiro sempre tem que ser duro? Isso eu estou falando para o pessoal do teatro. A gente pode, e aí, bebendo dessa fonte inesgotável da contação de histórias, diminuir um pouco essas tensões e levar um teatro também mais leve, mais contado, mais cantado. Às vezes, nos espetáculos, eu peço para os estudantes contarem determinadas cenas. Não fazer, a cena existe, a gente marca, mas eles contarem. Porque tanta coisa pode acontecer, sabe? E em algum momento, se precisar, eles vão narrar a cena. Entende? E aí mesclando, literalmente, essas duas linguagens, que têm suas especificidades, são genuínas, mas que precisam dialogar. Fantástico isso, fantástico isso. Ô Beatriz, eu queria ficar um pouco nessa questão que o Tony colocou,
né, dessas possibilidades, né, dessas dificuldades transformadas em possibilidades durante a pandemia, né, que foi um pouco a pergunta do William. E aí, a gente sabe, né, que a cena, na cena a gente pode tudo, né? Na cena você pode colocar poesia, música, imagem, você pode usar audiovisual, né? Então, assim, uma cena é um espaço de um fenômeno que você pode conjugar várias linguagens. E a gente está falando muito aqui de teatro, né, de música, né, de poesia, de literatura, que de alguma maneira são linguagens também, né, que narram e que atravessam essa narração de histórias, né, atravessam a oralidade. Pensando assim na pandemia, nesse processo, né, de criar, de trabalhar na pandemia e de distribuir, né, a produção, como que foi para vocês, né, Beatriz, depois o Tony também pode falar, trabalhar com essa tecnologia, né, assim, para esse ambiente remoto, né? Porque se a gente for pensar o teatro ele é muito mais complexo no sentido das suas particularidades, né? Tem muita gente que diz que não dá para fazer teatro virtual, né? Que não existe teatro virtual. E, de alguma maneira, eu sinto que os narradores não tiveram muito esse conflito, né? De fazer suas narrações de histórias no virtual. Como é que foi isso para você? Olha, Fernando, nesse exato instante eu não estou te vendo mais, porque deu um problema que eu estou no telefone. E eu estou morrendo de medo de clicar no telefone e sair. Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Vocês estão me vendo? Estão me escutando? Nós estamos Fernando? te escutando. Nós estamos te escutando. Mas... essa instabilidade da rede, né? Enquanto a presença física ela é mais estável, né, Tony? A gente também Mas passa vocês por estão me vendo também? A sua imagem está congelada, Beatriz, mas a gente te vê. Então peraí, gente. Vou dar uma clicada aqui e vou ver se eu consigo voltar. Tá, tudo bem. Voltei? Graças a Deus. Olha só, esse é assim, um exemplo prático da minha resposta, né? Não, tá dando eco para mim, gente. Agora você está bem, Beatriz. Só ligar seu microfone. Ô, Beatriz, não tá saindo o teu som. Beatriz, agora a gente te vê perfeitamente, mas o som não está saindo. Essa também é uma situação do improviso desses tempos de pandemia, né, Tony? Que a gente precisa lidar com essas tecnologias, né? Porque e aí eu acho que é uma coisa muito interessante, né, dessa dinâmica do mundo remoto, é que são nesses momentos que a gente percebe que a gente não está na conexão real, né? Então, assim, a gente tem uma sensação de um estado de presença, a gente tem uma sensação de um convívio, né, real. E aí, quando o sistema falha, a presença nossa, ela vai embora também, né? Bom, vamos ver. Agora eu consegui voltar? Voltou, consegui voltar, falar. Gente? Pode. Graças a Deus. Nossa Senhora! Pois é. O teatro, ele é feito para ser visto ao vivo. Quando o teatro vai para a tela, ele vira um filme, ele vira novela, ele vira, né? É uma outra linguagem. A linguagem da tela é uma coisa, a linguagem do ao vivo é outra coisa. Para mim não foi fácil, primeiro porque eu não domino essas tecnologias, aprendi muito, ralei muito. Você vê aqui agora, né? O telefone tocou, no que eu fui desligar o telefone, acho que eu saí da sala, eu criei um problema para mim, para nós, né?
porque o meu computador já era. E aí, com essa dificuldade toda de trabalho, a gente também fica com uma dificuldade de consertar os equipamentos ou de comprar um novo equipamento, né? Mas, enfim, essa coisa dessa simplicidade, do contador de histórias, eu acredito que possa ser mais fácil, realmente, para um contador do que para um ator, né? Porque a gente está olhando, está falando, e por meio da nossa voz, né, de um gesto mínimo, a gente conta uma história, e principalmente dentro disso que o Tony falou, as histórias são muito maiores do que a gente precisa se colocar a serviço delas, né? Então, eu acho que eu tentei dar o meu máximo para me colocar a serviço das histórias. Assim como o Tony, eu acho que a pior coisa que teve foi não ver as pessoas, porque a contação de histórias é uma troca e eu trabalho com a energia do outro. E na hora que a gente olha para uma tela e a gente não recebe, sabe? Eu cheguei num momento assim, de esgotamento. Eu estou completamente esgotada. No ano passado todo, desde que a pandemia começou, eu comecei a fazer 3 vídeos por semana. Um vídeo de história para criança, um vídeo de história para jovens e adultos, e um vídeo falando sobre alguma coisa, né, que era o da Danda. Depois eu comecei a fazer poesia também. E aí era legal, porque as pessoas iam dando retorno, e aí eu ia mantendo esse contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, eu me esgotei, sabe? E eu fiquei realmente sem ver ninguém, só agora que eu fiz um trabalho presencial, agora no mês de outubro, presencial com as pessoas, com a plateia, né? A vontade que dava era assim, de chorar, de sentar, de conversar, de bater papo, de tudo, né? Ainda tenho medo, esse medo veio para dentro de mim de assistir um espetáculo presencial, de estar num lugar lotado, né? Não peguei Covid, graças a Deus, nem minha família, mas assim, esse isolamento foi muito difícil. Agora, com relação ao equipamento, eu acho que assim, essa é uma dificuldade que eu fui enfrentando, que eu acho que eu ganhei muito, eu tive muito aprendizado com relação a isso, até essa coisa do olhar, sabe, assim, desse foco, assim, o foco na história, não sair dela, e desse olho, tendo que dialogar comigo mesma, ou tendo que imaginar que tem uma outra pessoa do lado, né, do outro lado. É isso. Né? E acho que essa questão também, né, profissional, financeira, porque eu vivo de contação de histórias. Então, de repente, no mês de março, em uma semana, eu tive todos os meus contratos cancelados. Todos, 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 todos. Né? Quando eu tinha acabado de assumir um aluguel, né, em Belo Horizonte, acabado de assumir contas, né, 1 ano de internet, 1 ano de não sei o quê em Belo Horizonte. Eu falei, foi agora, né? E sem trabalho, como é que a gente faz? Então, foi uma paulada financeiramente, foi uma paulada emocionalmente, socialmente. Por outro lado, né, houve muito aprendizado, houve essa certeza de que as histórias nos salvam, e por isso também que eu fui fazer as histórias online, né, para compartilhar no YouTube, porque mais do que nunca nós precisávamos ouvir histórias. Mais do que nunca eu precisava ouvir as histórias, eu precisava ouvir a minha voz, eu precisava viver as histórias, os ensinamentos que todas elas têm. Então eu senti isso na pele, sabe assim, que a história, a arte, ela nos salva sim, e ela nos ajuda em todos os aspectos, né? E um outro grande ganho que eu acho que a gente teve é esse, como nós estamos vivendo aqui agora, né? Do tanto de gente que eu conheci, tanto de contadores de histórias por esse Brasil, de artistas que eu conheci, de pessoas que a gente foi conhecendo nessa trajetória, ainda que não artistas, ainda que não contadores de histórias, mas que a gente começou a se comunicar de forma online. Inclusive, assim, até, por exemplo, o Coral dos Desafinados. O Coral dos Desafinados foi para o mundo online, né? Foi muito mais difícil do que contar história, porque é um coral,
e no online não tem como a gente cantar e ouvir o outro cantando, então a gente tinha que desligar o microfone, era só a maestrina cantando, né? E eu ainda sofri uma tendinite no ombro, não conseguia tocar violão, tive que partir para o piano, que foi o meu instrumento de estudo, mas que eu era muito tímida para tocar em público, e aí eu tive que vencer essa timidez, né? E o coral, assim, o coral ganhou pessoas do Brasil. Então tem gente do Pará que foi para o coral, tem gente do Rio Grande do Sul que foi para o coral, tem gente do Rio de Janeiro que mora no Rio de Janeiro que foi para o coral, gente de Minas Gerais, de outras cidades que entraram para o coral. Então agora a gente pensa, quando assim que a gente puder voltar ao presencial, e nós já estamos, né, nos organizando para voltar aos ensaios presenciais, estamos mortos de saudade disso, né? Eu vou deixar a câmera ligada para que essas pessoas possam participar, caso elas queiram, né, dos nossos ensaios de uma forma virtual. Então, eu acho que esses foram os maiores desafios, as maiores conquistas também, os maiores aprendizados também. Obrigado, Beatriz. Desculpa Olha aí só. a minha amostra exemplar das dificuldades do mundo online. Eu estava conversando com o Tony, assim, instantes antes de você voltar, né? Como, ao mesmo tempo que a gente tem uma sensação de presença nesse remoto, né? Do encurtamento das distâncias, quando o sistema falha, a gente fala, nossa, a gente está longe, né? A gente não está podendo ajudar, né? Eu queria poder estar aí perto para te ajudar, mas a gente não está. Mas está dando tudo certo. E o medo, né? Quer dizer, nesse momento aqui agora que eu caí, que eu vi que eu caí, eu continuei escutando você o tempo todo, mas eu não sabia se eu estava aparecendo ou não, mas eu estava te ouvindo. Eu estou assim, meu coração está assim, será que eu vou conseguir voltar? Será que eu não vou conseguir voltar? Né? E se isso acontece numa forma presencial, por exemplo, como já aconteceu diversas vezes, uma vez eu estava em praça pública na Feira de Histórias, com umas, sei lá, 500 mil pessoas na minha frente, numa feira, né, no meio de uma praça que tem um monte de avenida e gente falando. O meu microfone acabou na hora do clímax da história. E foi assim, até uma experiência assim, muito fantástica assim, da minha vida, sabe, como artista. Naquele momento, por incrível que pareça, um ex-professor meu de técnica vocal, de voz, da escola de teatro, passou por ali, e momentos antes da apresentação, e eu ainda falei, gente, o microfone acabou, mas a história não. Porque eu fui aluna daquele ali, falei o nome dele, de Elvésio Guimarães, e eu aprendi a projetar a voz. E foi fantástico, porque eu continuei a contar a história, eu não perdi a história, meu coração não disparou, eu continuei inteira do jeito que eu estava, e mais, aquela praça inteira ficou paralisada, os garçons se paralisaram para me ouvir. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E estava lotado, era véspera de carnaval, né? Era um espetáculo de contos com canções de carnaval. Então a gente ainda tinha que cantar muito, né? E todo mundo parou e me ouviu e eu continuei. Agora, eu aqui, né, nessa câmerazinha pequetita, eu só não entrei em pânico, mas que agora eu estou voltando assim, a respirar. Mas deu tudo certo, tudo certo. Graças olha a só, gente, a gente está caminhando aqui para o nosso final e eu queria, Tony, deixar uma pergunta aqui para você, e não vou me alongar para vocês terem um pouquinho mais de tempo. A gente está aqui no Redemoinho de História, nessa jornada de pesquisa em narração de histórias. Então, nós temos alunos, professores, pesquisadores, artistas, e sempre, né, tem uma pergunta recorrente: como é o teu processo de criação para a narração de história, né? A gente já entendeu como é que é na música, como é que é no teatro, né, os fundamentos. Agora, como que é na narração de história, da onde você parte, né? Como é que você cria, de alguma maneira, essa dramaturgia e como que é o teu processo de criação?
Certo. Eu vou contar uma história muito curta antes, né? Que na verdade, quando a Beatriz caiu, eu quase contei, mas eu participei virtualmente do encontro do ECO, do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. No primeiro dia que estava marcado, a minha conexão não estava boa e eu não conseguia entrar. E aí a gente remarcou para 15 dias depois. Tava tudo bem, conexão tava ok, tudo certo. Aí você acredita que faltou luz durante a apresentação? E no meio da apresentação, para ser mais específico, né? E aí a Mano Preta, que toca percussão junto comigo, falou: não, eu vou rotear do meu celular para ver se a gente consegue continuar. E a gente voltou, né? Eu tava brincando, tava na história da festa no céu, quando o urubu vê o sapo no violão. Daí, assim que a gente voltou, né? Eu voltei para esse ponto da história, né? E aí eu falei, o urubu ficou tão chateado, que ele acabou fazendo gerar uma pane elétrica na cidade de Maceió. Mas, enfim, depois as pessoas irem entender, acho que na hora não entenderam. Qual o processo, né? Eu comecei a contar histórias a partir de livros, a partir de publicações, né? Normalmente, um dos caminhos que eu faço é transformar a história em imagens. Eu fico tentando trazer o que é que eu acho, e aí também pensando teatro e imagem do Augusto Boal, mas o que é que eu consigo, que imagens essa história tem, né? Depois, é porque me ajuda a memorizar o texto. Se eu transformo esse texto, eu tenho, na verdade, depois, na verdade, a ideia é tornar isso cada vez mais fluido. E aí eu contar e recontar. Isso, inicialmente, partindo da escrita. Hoje em dia, eu tento contar histórias que eu ouço, né? Inclusive, a pesquisa de doutorado caminhou por aí. Eu fui a Burkina Faso, escutei algumas histórias. A própria Keu já havia ido antes, trouxe algumas histórias que a gente trabalhou junto. Então, escutando essas histórias que ela contou também. A gente trabalhou no Cheganças e hoje eu prefiro contar histórias que eu ouço. Ainda vou aos livros, mas raramente tenho contado histórias que eu só leio, né? Eu tenho tentado aproximar. E aí, nesse ponto, é um outro trabalho, né? Que é um trabalho de memória, né? Que é um trabalho de tentar. E aí, uma coisa muito importante. Eu sempre falo para quem eu vou dar aula de contação de histórias que a gente precisa colocar a história na nossa embocadura. Todo instrumento de sopro tem uma determinada embocadura, tem uma forma de tocar. E aí eu preciso trazer aquela história para uma história minha, né? Por isso, normalmente, eu tenho evitado histórias contos de autor. Porque, como a Beatriz estava falando, fazer o Drummond, nenhuma palavra perdeu, nenhum verso perdeu. O meu processo tem sido um pouco diferente. Vou trazer essa história, a estrutura da história com certeza é a mesma. A grande maioria das palavras que eu escuto, eu quero transmitir, só que alguma coisa ou outra vem do meu modo de falar, vem tornar essa história, colocar essa história em diálogo com um contador de histórias que eu sou, para que vá para o público exatamente através de uma versão única, né? Só um outro à parte. Eu sempre fui muito reticente em colocar vídeos no YouTube, bem antes da pandemia. Uma vez, um rapaz viu Afrocantos, e ele achou que o jeito de contar uma história, o jeito certo, era como eu contei. E ele tentou, com todo o seu esforço, me imitar contando a história. Quando eu vi que era uma outra coisa. Mas eu também entendi que ele estava buscando. E daí foi isso, fui conversar com ele. Mas eu acho que é importante encontrar o seu jeito de contar. Imitar alguém contando, acho que não é o melhor caminho. Né? Então, por isso, mesmo as histórias que eu escuto, eu nunca vou tentar imitar a pessoa que está contando. Eu não vou fazer um trabalho de mimesis corpórea, que é um trabalho específico, inclusive, no teatro, e que alguns grupos fazem muito bem, como o Lume de Campinas, Barão Geraldo. Mas eu vou ver como é que esse fluxo vem e reconduzir a partir das minhas energias. Ou seja, eu vou colocar essa história para dialogar comigo, né?
Exatamente. Então, esse tem sido o procedimento, normalmente, e há algum tempo atrás experimentando outras coisas. O que é contar histórias em perna de pau, né? A gente está com um trabalho chamado Histórias Elevadas, são histórias africanas que a gente conta o tempo inteiro em perna de pau, né? E, enfim, daí são coisas ainda na tentativa de unir o que eu já sei de teatro com o que as histórias vão me fazer descobrir através delas. Acho que é isso. Legal. Beatriz, você tem algum processo seu específico que você utiliza na hora da sua criação artística? O Fernando, eu também comecei muito, viu, Tony? Você não tem que ficar triste porque você fazia teatro achando que estava contando história, não, porque eu acho que todo mundo que veio do teatro fez isso, eu também fiz, né? Inclusive, a primeira vez que eu contei história foi como atriz, foi como uma velhinha contadora de histórias, né? Eu fui contratada para fazer uma velhinha contadora de histórias. Foi aí que eu descobri que contar história era o máximo. E durante um ano eu contei história como velhinha, né? Porque as pessoas foram vendo, foram me contratando, me chamando para fazer. Eu tinha acabado de formar em teatro, eu tinha 21 anos, 21, 22, sei lá, 21. Aí eu até um dia que eu contei de Papai Noel, que o povo queria que fosse Papai Noel, eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí não deu certo mesmo, porque teve uma criança que falou assim, não é Papai Noel, não, é aquela velhinha contadora de histórias. Logo depois, a biblioteca infantil foi inaugurada. E aí, no dia seguinte da inauguração da biblioteca, eu bati na porta e pedi para contar a história lá. Então, a partir desse dia, era a Beatriz, né? De lá para cá, nesses 30 anos, 31 anos, né? Já vão 30 anos de cara limpa, 31 somando a velhinha. Claro que eu contei história sem velhinha também, né? Mas a velhinha. Esse processo foi mudando. Porque como eu tinha a música, que era muito forte, e o teatro, que ainda era muito forte, eu tinha todo esse processo de construção das personagens, de pensar, sabe, assim, em cada personagem do conto, de pensar nesse lobo, de experimentar, sabe, até por meio dos jogos teatrais, as vozes do lobo, as vozes do cabrito, as vozes de um, as vozes do outro, da menina e tal. E eu usava muito elemento de música, né? Eu levava muitos instrumentos e muita sucata, eu sonorizava muitas histórias. E esse percurso da sonoridade era um processo que eu tinha, inclusive, de construção das histórias. Com o tempo, eu fui mudando. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu uso a música como uma bengala. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Para mim era uma bengala. Então, eu falei, eu quero conseguir contar história igual os contadores de histórias, né, são, sem nada. E aí eu fui travando, construindo diálogos com essa história. O que ela me conta, o que eu conto para ela. Né? Então, eu estou numa floresta. O que tem nessa floresta? E eu vou dialogando com ela, vou dialogando, vou dialogando, vou dialogando. E pensando o tempo todo, assim, quando eu faço esse trabalho assim de reflexão, né, quando eu estou no momento da reflexão da história, pensar mesmo, né, das ações-reações de cada personagem, das ações-reações de cada instante que tem na história, porque a história é um elo de ações e reações. Toda causa tem uma consequência, toda consequência tem uma causa, né? Então eu vou vendo esse fio de meadas, além dessa questão das imagens que o Tony falou, eu também tenho esse processo de pá, pá. A primeira coisa que eu faço é ver isso, é ver as imagens da história. Aí depois eu mergulho dentro de cada uma. E aí? O que acontece de ação e reação dentro de cada imagem? Né? E isso, sim, uma vez que eu faço isso, acabou, eu não esqueço mais a história. Né? Então, eu tenho, assim, sei lá, centenas, não sei quantas histórias eu tenho na minha cabeça. Eu sei que eu posso ficar dias e dias e dias contando sem esquecer nenhuma e sem repetir, né?
Aí tem um momento que é o momento que corpo que eu vou dar para essa história. Porque eu não conto uma história igual a outra. Eu também tenho isso. Assim, eu não preciso imitar ninguém, e eu acho que se a gente é espontâneo, a gente tem que encontrar a história dentro da gente. Se eu passar a imitar alguém, eu vou deixar de ser eu vou estar interpretando essa pessoa, né? Ainda correndo o risco de ser uma péssima intérprete, uma péssima atriz, né? Mas que corpo que eu vou dar para uma história? Porque cada história ela tem um corpo, como eu tenho, como o Tony tem, como o Fernando tem, como o Gustavo, como cada um de nós tem. Então eu tenho esse momento assim de pensar que corpo que eu vou dar para ela. Muitas vezes eu penso, eu experimento, eu brinco com ela. Muitas vezes eu simplesmente conto. E eu começo a contar, com ou sem alguém junto comigo. Sozinha ou com a plateia, né? Quando eu tinha, né, meus filhos pequenos, coitados, eles eram as minhas bobagens, contava história para eles o dia inteiro, né? Mas porque no contar, esse corpo começa a chegar também, né? Aquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto, é um fato, mas não, muitas pessoas interpretam isso como assim, uma palavra a mais que chega, mas não, é uma intimidade cada vez maior que a gente tem com as histórias, e elas vão crescendo igual um bebê, né, que vira uma criança, que anda, corre, e que chega à adolescência, o corpo se transforma, e que chega à sua maturidade, e o corpo se transforma de novo. Então, e isso se dá quanto mais a gente conta história. Então, um dos processos, então, assim, são vários momentos assim para compor cada história que eu conto. O processo da leitura, o processo da pesquisa, o processo da reflexão, o processo da brincadeira com ela, da brincadeira com esses personagens, com esses jogos, essa conversa, quem é quem ali dentro, né? O que eu sinto quando acontece isso, o que essa personagem sente quando acontece isso, o que ela sente quando acontece aquilo, né? E esse mergulho em cada uma delas. Eu realmente tento viver o máximo possível essas personagens. Eu tento escutar o máximo possível, sabe, dessas paisagens. E, finalmente, esse contar muito para encontrar o corpo dela. Às vezes, eu penso nesse corpo. E aí eu tento levar para dentro da história esse corpo. Mas, na maioria das vezes, eu conto e vou escutando. Sabe? Acho que a gente tem que contar e escutar o tempo todo. E aí uma coisa principal que eu vejo assim nesse processo todo é o silêncio, sabe? É o silêncio mesmo. É absoluta concentração. Assim, é um silêncio assim, que se a casa cai, eu não escuto. Eu só escuto a história. Para poder escutar tudo que ela tem que me dizer, eu realmente faço um silêncio de qualquer outra perturbação, de qualquer expectativa, de passado, de futuro, né? É uma entrega, né? E o silêncio mental mesmo, mental e emocional. O Beatriz, assim, que honra poder estar com você e com o Tony nessa conversa aqui, assim, assim, tem muita gente conversando aqui no chat, né? Vocês estão vendo aí a quantidade de mensagem para vocês, pessoal adorando escutar e compreender, né, um pouco mais dessa potência da narração de história, né, enquanto algo que está na nossa vida, na nossa cultura, que passa pela nossa educação, mas que também, né, se comporta como uma linguagem artística. E aí a gente está caminhando realmente para os nossos finalmente. E eu quero, então, assim, antes de passar a palavra para vocês fazerem as considerações, a gente tem aí mais uns 3, 4 minutinhos, mas, assim, Beatriz, quando você falou de intimidade, maturidade, né, eu entendi como um processo quase desse processo do ensaio, sabe? A gente ensaia, compreende, ganha intimidade com aquele material que a gente está trabalhando, maturidade, né? Como a gente, no francês, né, ensaiar é repetir. Então, a gente repete não para fazer
igual, mas a gente repete para fazer diferente. E eu acho que foi formidável a Exato. sua fala nesse sentido, né, daquilo que passa por dentro, nos move, e a gente ressignifica a cada instante. E aí, talvez seja o grande barato da narração de história enquanto linguagem artística, né? Porque é aquilo que a gente pode reproduzir, produzir, né, dentro de uma técnica, dentro de ferramentas, mas ao mesmo tempo a gente pode contemplar, refletir, idealizar, né, pensar no belo. Então, assim, eu agradeço demais por essa aula que vocês nos deram aqui no Rede Moinho de Histórias, nessa jornada, né, da pesquisa e narração de histórias. Tony, suas considerações finais, meu querido, muito grato pela tua presença. E depois, Beatriz, as suas considerações também. Eu vou terminar cantando de novo, mas uma canção que faz um pedido sobre continuarmos sendo diversos. Eu falei para vocês dela, é assim, ó. O Irapuru, camarada, teu canto salva a jornada, lua candeia, ai, 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 ai. A natureza valente guarda um pedaço de gente na lua cheia, ai, ai, na lua cheia. Dorme curumim, inspira alecrim, que a vida vale a pena. Sua fé não trai, espera que cai, chuva de pena, ai, ai, chuva de pena, chove pena, que esse mundo precisa colorir. Chove pena, que com asa é mais fácil seguir. Chove pena, que esse mundo precisa colorir. Chove pena, que com asa é mais fácil seguir. Está numa história... Ai, que maravilha. Quero essa também pro meu coral, tá? A gente que gosta. Uma história de autor chamado Pena Quebrado, Índiozinho, do José Geraldo Pinto Ferreira, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2000, 2001, e o autor nos convocou para montar um espetáculo de teatro baseado no livro. Daí, hoje, é uma história que eu conto, dentre outras, um trabalho chamado Bichos, Cantos e Encantos. Só para localizar vocês em relação a essa referência. Muitíssimo obrigado, Redimindo Saberes, abra a palavra, é uma honra enorme estar aqui compartilhando um pouquinho de cantos desse canto de cá. Eu vou falar, só vou fazer um arremate na minha fala, né, a partir do que você falou, Fernando, do seu comentário. O processo, ele é contínuo. As histórias são vivas. Se as histórias sobrevivem ao tempo e ao espaço, por séculos, por milênios, quem somos nós para colocar um ponto final nelas? Elas são contadas assim e pronto, né? E quando a gente se coloca no lugar de servir essa história para que ela se mantenha viva, e quando a gente se coloca nesse lugar de aprender com ela, a gente tem que sempre, sempre aprender com ela, criar espaços dentro da gente para fazer com que ela ecoe e que ela se revele sempre para a gente, sabe? Mantê-la viva é mantê-la viva dentro do nosso tempo, do nosso nível de maturidade. Daniela Andrade colocou aí muito bem, né, essa pesquisa do cotidiano. Eu sou uma pessoa que eu sempre observei muito, saía na rua realmente para ficar olhando para as pessoas, observando. Eu observo muito a natureza. Eu vejo o sol nascer todos os dias. Eu sinto o ritmo dele, é incrível, né? A sonoridade de quando a noite vai chegando, a sonoridade de quando o dia vai chegando. É impressionante o que acontece nos sons da natureza, porque eu, né, estou morando em um lugar, né, cheio de mato ao redor. Então, assim, é incrível isso. Tirando a mosquitada, o resto é maravilhoso, assim. Essa pesquisa, ela não pode cessar, porque a gente muda, e cada vez que a gente muda, o nosso olhar, a nossa percepção também muda. Então, as nossas histórias têm que nos acompanhar, né? As histórias não podem ficar congeladas. Eu lembro de um maestro, um regente, especialista em Beethoven, que maior regente de Beethoven do mundo. Ele falou que só compreendeu a Quinta Sinfonia de Beethoven, quer dizer, pam, 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 a mais famosa de todas, talvez, não sei se mais ou menos que a nona,
Depois que ele regeu 50 vezes aquela sinfonia em público, quer dizer, o cara era alemão, o cara cresceu escutando Beethoven, o cara fez faculdade de música, o cara ensaiou para ele tocar 50 vezes em público, né? Ele ensaiou pelo menos 50 vezes com aquela orquestra. E o cara começa a compreender a música. Então, a gente tem que fazer muito, a gente tem que contar muito. E a gente tem que contar muito com, né? Então, eu conto muito com vocês ainda. Agradeço imensamente por esse espaço, sabe, para poder falar, caindo, voltando. Vocês não estavam do meu lado para ajudar, mas vocês me esperaram, me deram carinho para eu voltar. E eu voltei assim, atabalhoada, não sabia nem o que dizer. E vocês me receberam, me deixaram tranquila de novo. Muito obrigada e parabéns por essa iniciativa preciosíssima. A honra é minha de estar ao lado de pessoas tão, tão valiosas. Tony, que maravilha te conhecer, que maravilha te ouvir. Eu amei você, eu amei a sua voz, sabe, essa sua figura, assim. Você é sabe, você é uma imensidão, assim, de histórias, né? Fernando, você eu já conhecia. É muito bom olhar para você. Você transmite assim tanta paz, tanta, sabe, tanto afeto. É tão bom. Gustavo, adorei ser traduzida por você. De vez em quando eu olhava para você assim, muito bacana. Que eu muito obrigada. E é isso, gente. Obrigada a todos os aqui presentes. Beatriz, obrigado demais. Eu queria só reforçar, né, a alegria de poder dividir esse espaço com vocês, aprender tanto sobre a narração oral, sobre a narração de história, sobre essa linguagem artística, né, que contribui muito para, né, para essa relação humana que a gente está precisando tanto ser mais potente, né, para a nossa diversidade, para a ampliação dos nossos olhares, né, para as outras culturas. Então, acho que vocês trouxeram isso de uma forma tão evidente, né, que é essa potência da narração de história, não só como uma linguagem artística, mas como uma linguagem da vida, uma linguagem do ser humano, uma linguagem fundamental para a nossa presença e a nossa convivência. E nesse sentido, eu queria, então, encerrar, né, essa que foi a mesa Interfaces da Narração Oral e Outras Linguagens, que compõe aí o eixo 2 de diversidades e práticas narrativas do Rede Moinho de Saberes, que é essa jornada de pesquisa e narração de histórias que né, tem uma comissão organizadora, né, de mulheres maravilhosas, incríveis, e que eu gostaria muito de agradecer, que é a Kewa Poema, a Luciene Santos, a Letícia Linsenfield, a Rose Lapa, a Aline Cantia, e agradecer também ao Instituto Cultural Abra Palavra, né, que faz a transmissão dessa nossa mesa através, né, da sua plataforma no YouTube, do Instituto Abra Palavra. Agradecer também a presença do Gustavo Leão, do Igor, que fizeram a interpretação de Libras, ampliando essas vozes e esse encontro. Na técnica, o Lucas e também o Chicó do Céu. E agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que estão participando aqui com a gente nesse encontro. Um grande beijo, muito obrigado. Né? Como você falou, Beatriz, a gente está junto, mesmo virtualmente, a gente segura na mão de todos. Né? E vocês acompanhem a programação, né, do Rede Moinho, que está muito bonita. Tem um link aí no chat. Né? Vou pedir para o Lucas se ele conseguir colocar para a gente. Hoje à tarde nós vamos ter uma roda de conversa com Sebastião Farinhada e Aline Cantia, então vai ser imperdível, né, a gente saber um pouco mais das nossas culturas populares. Então, gente, um grande beijo, agradeço imensamente pela presença de todos vocês, né? Então, fica aí esse convite para a gente seguir, né, nesse redemoinho de saberes.